Olá, pessoal. Então vamos para a nossa sétima aula da disciplina de instrumentação industrial, onde nós vamos falar sobre a variável de medida vazão. Então, os objetivos da aula de hoje inicialmente, vamos entender o que significa o conceito de vazão, dando a sua definição, diferenciar os diversos tipos de vazão, vazão volumétrica, vazão mássica e como é a relação entre eles. Também vamos falar sobre a equação da continuidade, que é uma equação bastante importante utilizada para realizar a medição de vazão através da pressão diferencial. E, por fim, vamos listar os principais instrumentos utilizados na indústria para realizar a medição e a indicação da vazão. Então, vamos começar dando a definição de vazão. A vazão ela pode ser definida como sendo a quantidade de líquidos, gases ou sólidos que passa por uma determinada instalação por unidade de tempo. Então, aqui a gente tem apenas um exemplo, tá? Uma figura que a gente ilustra o que significa a vazão. No caso aqui, por essas setas aqui, pode estar representando um determinado líquido que vai passar por esse tubo aqui. E no meio a gente tem um indicador que vai falar a quantidade de vazão que passa por unidade do tempo. Então, por exemplo, se a gente tem muito líquido passando em um curto intervalo de tempo, a vazão vai ser grande. E se a gente tiver pouco líquido, aliás, passando por unidade de tempo, a vazão vai ser pequena. Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância da medição de vazão. Ela é essencial em diversas aplicações. Tá? E aqui eu vou listar alguns exemplos, como transporte de gás natural comprimido em tubulações, medições de gases industriais e combustíveis, sistemas de água e diversos. Aqui a gente até consegue dar um exemplo que é bem aplicado ao nosso cotidiano, que é justamente o hidrômetro que tem na entrada de uma residência. Tá? Então, dependendo da quantidade de água que os moradores utilizam, né, seja para tomar banho, para lavar roupa, para lavar louça, enfim, para qualquer tipo de coisa, né, dependendo dessa utilização, o medidor de vazão, o hidrômetro, ele vai ter um determinado valor. Né? Quanto mais água a pessoa usar, maior vai ser a vazão e, consequentemente, no final do mês, maior vai ser a conta. Tá? Então, esse é um exemplo bem simples que utiliza-se um medidor de vazão para calcular a quantidade de água que é abastecida em uma determinada residência. Aqui eu também trouxe um exemplo para vocês, apenas para ilustrar a importância, né, de a gente ter uma boa exatidão nesses tipos de medidores. Então, considerem o gasoduto Bolívia Brasil, tá, que é uma via de transporte de gás natural. E ele tem uma capacidade de transporte de 300 milhões de metros cúbicos por dia. Então, vamos considerar que o custo seja de 50 centavos de dólar por metro cúbico. Se a gente tiver um erro de 1% do medidor de vazão, ele vai representar uma diferença de 150 mil dólares por dia. Então, perceba que esse erro é muito pequeno, mas se a gente levar em consideração a quantidade de gás que passa por essa tubulação, já é significativo. Né? E esse valor aqui, 150 mil dólares por dia, também já é muito alto. Então, daí a gente vê a necessidade de a gente ter um dispositivo que mede a vazão que seja o mais exato possível. A vazão ela pode ser subdividida em dois tipos, que é a vazão volumétrica e a vazão mássica. No caso, a gente vai começar falando um pouco sobre a vazão volumétrica, que é definida como sendo a quantidade de volume que escoa através de uma determinada seção em um determinado intervalo de tempo. Tá? Então, essa aqui é a definição da vazão volumétrica. Trazendo isso para uma equação, tá? A gente tem a seguinte forma. QV, que vai representar a vazão volumétrica, vai ser igual ao volume, tá? Dividido pelo intervalo de tempo t. Volume V dividido pelo intervalo de tempo t. Então, se a gente levar em consideração o Sistema Internacional de Medição, nós temos que o volume ele é expresso em metros cúbicos, o intervalo de tempo é em S, que significa segundos, e finalmente a vazão volumétrica, né, olhando apenas por essa equação, vai ser definida como sendo metros cúbicos por segundo. Tá? Essa aqui é a principal unidade de medida para a vazão volumétrica. Também existem outras unidades, como, por exemplo, metros cúbicos por hora, centímetros cúbicos por minuto, GPM, que é galão por minutos, e alguns outros. É importante mencionar também que as condições normais de temperatura e pressão, elas são necessárias para definir as condições
de referência padrão. Isso é necessário porque o volume de líquidos e gases e suas vazões, eles podem variar significativamente em relação à temperatura e pressão. Existe uma outra forma para a gente calcular a vazão volumétrica, e nós vamos apresentar ela agora. Então, imagine que um determinado fluido está passando por esse tubo aqui. Tá? E a gente destacou uma parte desse fluxo, desse tubo, né, essa tubulação, nessa cor cinza. A base, né, dessa parte destacada, ela tem uma determinada área que eu vou chamar de A. E além disso, tem um determinado deslocamento desse fluido que eu vou determinar como sendo um deslocamento ΔX. Então, para eu calcular o volume dessa parte aqui que está destacada em cima, tá, que eu vou chamar de V, vai ser igual a área multiplicado pelo ΔX. Tá? Então, o volume disso aqui vai ser equivalente ao volume de um pequeno cilindro, onde eu tenho a área da base, tá, que está sendo representada por essa área circular aqui, e está sendo multiplicada pela altura, né? Mas como ele está deitado, fica um deslocamento. Tá? Então, o volume dessa parte aqui é simplesmente essa área aqui da base, multiplicado por esse deslocamento aqui, ΔX. No slide passado, nós já vimos que o Q, que é a vazão, vai ser definido como igual o volume dividido pelo tempo t. Tá? Nesse caso, a gente pode até considerar como se fosse um intervalo de tempo t. E agora, se a gente substituir o que a gente acabou de calcular aqui nessa equação, nós temos que o Q vai ser igual à área vezes o ΔX dividido pelo ΔT. Então, o que a gente consegue perceber é que essa parte aqui dessa equação, tá? ΔX sobre ΔT, ele representa a velocidade que o fluido está passando nesse tubo. Tá? Isso aqui, essa razão aqui a gente já consegue derivar lá dos estudos de física, que o ΔX sobre o ΔT representa a velocidade. Então, se a gente substituir esse aqui pela velocidade, nós temos que a vazão Q vai ser igual a uma área A multiplicado pela velocidade que o fluido está passando nessa área. Tá? Então, essa aqui é uma outra forma da gente poder representar a vazão, tá? Como sendo essa área aqui multiplicado pela velocidade que o fluido está passando dentro dessa área. Vamos falar sobre a equação da continuidade, que é uma equação bastante importante e ela é uma base para realizar o cálculo da vazão em determinados instrumentos. Então, vamos considerar essa figura aqui para fazer a explanação da equação da continuidade. Perceba que essa figura aqui está representando um tubo. Tá? Ele tem dois trechos distintos. O trecho mais à esquerda possui um diâmetro maior do que o trecho mais à direita. Além disso, a gente pode ver que esse trecho aqui ele possui uma determinada área de seção transversal, que eu estou chamando de A1, e esse outro trecho aqui, mais à direita, possui uma outra área transversal, que eu estou chamando de A2. E também percebam que A1 é maior que A2, tá? Justamente porque esse trecho do tubo aqui, ele possui um maior diâmetro do que esse outro trecho do tubo. Nesse tubo está passando um determinado fluido incompressível. Tá? E um fluido incompressível significa que a densidade dele não vai mudar. Então, a densidade que ele está entrando aqui, nesse caso, vai ser a mesma densidade que está saindo. Em um fluido que tem essa característica, nós temos que a quantidade de fluido que entra nesse tubo, que eu vou chamar de ΔV1, vai ser igual à quantidade de fluido que está saindo aqui na saída desse tubo, tá? ΔV2. Ou seja, ΔV1 é igual a ΔV2. A quantidade de fluido que entra é igual à quantidade de fluido que sai, ou o volume de entrada desse fluido é igual ao volume de saída desse fluido. Vamos agora considerar um determinado intervalo de tempo que eu vou chamar de ΔT. Baseado no que eu acabei de falar para vocês, nós temos que o ΔV1, tá, em relação a um determinado intervalo de tempo, tem que ser igual
ao ΔV2, considerando um mesmo intervalo do tempo, tá? Porque a quantidade de fluido que entra, nesse caso, é a mesma que a quantidade que sai. Se a gente lembrar as equações que já foram passadas para nós, isso aqui é justamente a definição de vazão, tá? Então, nós temos que a vazão 1, tá? Que no caso é a vazão que está entrando nesse tubo, e eu vou chamar de Q1, tem que ser igual à vazão que está saindo desse tubo, que eu vou chamar de Q2. Nós também vimos que a vazão ela pode ser expressa em relação à área da seção transversal e a velocidade do fluido naquele ponto. Tá? Então, o Q1 ele também pode ser expresso como sendo o A1 multiplicado, tá? Que eu vou, vezes V1. Isso aqui vai ser igual a A2 multiplicado por V2. Tá? E é justamente essa aqui a equação da continuidade. Tá? Então, dependendo da relação entre as áreas, tá? Desses dois trechos aqui do tubo, e dependendo da velocidade que esse fluido tem, a gente consegue fazer essa relação. Aquela equação que a gente acabou de deduzir no slide passado. E só para ilustrar o funcionamento dessa equação da continuidade, vamos ver um exemplo bem simples. Vamos considerar que esse A1 aqui, que é a área transversal dessa primeira parte aqui do tubo, é igual a 4 metros quadrados, e essa outra área aqui é igual a 1 metro quadrado. Além disso, a gente sabe que a velocidade 1, tá? A velocidade desse fluido nesse trecho aqui do tubo é igual a 5 metros por segundo, e a gente quer determinar qual vai ser a velocidade 2, tá? A velocidade que o fluido vai estar passando nesse outro trecho do tubo. Substituindo esses valores aqui na equação, nós temos que 4 vezes 5 tem que ser igual a A2, que é igual a 1, vezes V2. Então, 4 vezes 5 é 20, 1 vezes V2 é igual a V2, e, portanto, V2 tem que ser igual a 20. Então, como a gente pode interpretar esse resultado? Perceba que, para a gente deixar a vazão de entrada igual à vazão de saída, e considerando que a área desse trecho aqui é maior que esse outro trecho, a gente acaba compensando essa diminuição da área pela velocidade do fluido. Tá? Então, como a área aqui diminuiu, a gente compensa isso aumentando a velocidade. Isso porque o fluido, tanto de saída quanto de entrada, deve ser o mesmo. Então, para manter a vazão de entrada igual à vazão de saída, considerando que houve uma diminuição da área de seção transversal, nós temos que aumentar a velocidade desse fluido na área onde está menor, tá? Na área menor. A vazão é a vazão mássica, que pode ser definida como sendo a quantidade de massa de uma determinada substância que se desloca através de um duto ou tubo por unidade de tempo. Então, enquanto a vazão volumétrica fazia a quantidade de volume, a vazão mássica vai ser a quantidade de massa. Aqui nós temos a equação que a gente pode tirar dessa definição, ou seja, a vazão mássica, sendo definida por Qm, vai ser igual a massa dividido pelo tempo. Tá? Se a gente vê o sistema padrão de medidas internacionais, a gente tem que a massa seria em quilogramas, tempo em segundo, então a vazão mássica é quilos por segundo. Também existem outras unidades que a gente pode tirar, por exemplo, quilos por hora, gramas por minuto, toneladas por hora, tudo vai depender da aplicação. É possível a gente estabelecer a relação entre as duas vazões que foram explicadas ao longo dessa aula. Ou seja, é possível a gente estabelecer qual é a vazão mássica em função da vazão volumétrica. Para isso, basta a gente multiplicar a vazão volumétrica pela massa específica da substância. E só para deixar claro, a massa específica ela representa a relação entre massa e volume dessa substância que está sendo medida. Então, se a gente conseguir obter esse valor da massa específica e saber algum desses dois, ou a vazão mássica ou a vazão volumétrica, a gente consegue estabelecer qual vai ser o outro tipo de vazão.
Vamos falar agora sobre os tipos de medidores de vazão. No caso, eles podem ser classificados em três categorias principais: medidores diretos, medidores indiretos e medidores especiais. Medidores indiretos, eles utilizam fenômenos que são intimamente ligados à quantidade do fluido passante. Então, o que acontece é que eles acabam medindo alguma outra variável que a gente consegue derivar qual vai ser a vazão a partir dela. Já os medidores diretos, como o próprio nome já diz, eles vão detectar ou medir diretamente o volume do fluido que está passando em um determinado tubo ou duto. Já os medidores especiais é uma terceira categoria em que engloba os medidores que não são categorizados como indiretos ou diretos. E, em geral, a gente vai ver que esses tipos de instrumentos eles acabam melhorando diversas limitações que a gente tem nesses outros dois grupos. Entre os principais tipos de medidores que a gente pode, inclusive, mencionar, a gente pode destacar o tubo de Pitot, o tubo de Venturi, a placa de orifício, que é um dos mais utilizados na indústria. Também temos o rotâmetro, que é bem utilizado para realizar a indicação de medidores de vazão. E, por fim, dos medidores especiais, o que funciona com eletromagnetismo e o ultrassônico também são bastante utilizados. Então, vamos falar um pouco sobre os medidores indiretos, mais precisamente aqueles que funcionam através da perda de carga variável. Então, qual é a definição desse tipo de instrumento? Como é que eles funcionam? Esses medidores, eles usam diferentes tipos de obstáculos ao fluxo do líquido ou gás e vai provocar uma diferença de pressão na tubulação. E dependendo dessa diferença de pressão, a gente pode calcular, computar qual será a vazão nesse mesmo tubo. Então, só para ilustrar essa definição com um exemplo, eu trouxe esse GIF aqui. Vamos tentar entender o que é que está acontecendo aqui. Nesse sistema, nós temos uma determinada mangueira que está sendo conectada a uma determinada tubulação. Nessa mangueira aqui, a pessoa está ligando e desligando, né, um motor ali embaixo que vai fornecer ar para essa tubulação. Tá? Então, quando ele liga, ar está sendo alimentado nessa tubulação e vai sair aqui através desse orifício de saída. O que acontece é que, se vocês perceberem nessa tubulação, existe um determinado obstáculo, tá? E esse obstáculo vai causar uma diferença de pressão antes do obstáculo e depois do obstáculo. Então, por exemplo, nesse caso específico, o obstáculo que está sendo utilizado é chamado de tubo de Venturi, que é uma das formas da gente realizar a medição de vazão. Tá? Que é justamente aqui, né, na própria definição que eu li para vocês, existem diversos tipos de obstáculos e aqui está sendo mostrado um deles. Então, antes do obstáculo, nós temos um determinado ponto de pressão que será medida a pressão. Tá? No caso, esse ponto aqui ele é chamado de tomada. Então, nós temos um antes e também um depois. Esse aparelho aqui é chamado tubo de U, que é um instrumento utilizado para realizar a medição de pressão. Então, dependendo da diferença de altura entre esses dois líquidos, tá? Então, pode perceber que quando a pessoa liga, né, esses dois líquidos têm uma determinada distância entre eles. Tá? Ó, no caso aqui está desligado, ele ligou e tem uma determinada diferença entre esses dois líquidos. Tá? Dependendo dessa diferença, nós conseguimos achar qual é a diferença de pressão entre esses dois pontos. Tá? Isso aqui é uma forma da gente conseguir estabelecer a pressão diferencial. Existem outros métodos, mas nesse sistema é assim que está funcionando. Então, só resumindo, a pessoa liga aqui uma máquina que vai fornecer ar para essa tubulação. Dentro dessa tubulação tem um obstáculo, que nesse caso é o tubo de Venturi, e nós temos um ponto de pressão antes e depois desse obstáculo, onde é medida a pressão antes e depois. Aqui nós estamos utilizando um tubo de U para realizar a medição da pressão diferencial, de forma que, dependendo da diferença entre esses dois pontos aqui, é possível estabelecer qual é a pressão que está sendo aplicada entre esses dois pontos. Então, sabendo dessa pressão diferencial, é possível utilizar a equação de Bernoulli. O que essa equação fornece, tá? Se a gente ver aqui algumas variáveis dela, ela tem P1, que seria a pressão no ponto 1, e P2, que é a pressão no ponto 2.
Nós também temos V1 e V2, que é a velocidade do fluido nesse ponto e a velocidade do fluido nesse outro ponto. Tá? Então, aqui a gente já vê que nós temos uma relação entre a pressão, que nós estamos medindo, e a velocidade, que a gente ainda gostaria de descobrir. E, além disso, nós já vimos na aula de hoje que nós temos a equação da continuidade, que ela vai fazer uma relação entre a velocidade, tá? Tanto a velocidade 1, que nós temos aqui, está sendo medida aqui, e a velocidade 2, com a vazão. Tá? Então, se a gente utilizar essas duas equações aqui, é possível estabelecer qual será a vazão em função da pressão. Tá? De forma que, apenas resumindo, nós temos que a vazão é proporcional à raiz quadrada da diferença de pressão. Então, dependendo da diferença de pressão entre esses dois pontos aqui, é possível computar qual será a vazão que está passando nesse tubo. Por isso que transmissores de pressão diferencial, eles são muito utilizados na indústria para realizar a medição de pressão, ou a medição de vazão, perdão, porque dependendo da diferença de pressão entre dois pontos, né, através de algumas equações, é possível estabelecer qual será a vazão dentro do tubo. Aqui é apenas uma outra visualização do que eu estava mostrando agora no slide anterior para vocês. Então, perceba que os fluidos envolvidos eles podem ser gás ou líquido. Né? No caso do exemplo passado, estava sendo um gás, mais especificamente o ar. Inclusive os mais viscosos e aqueles com sólidos em suspensão em uma faixa de pressão e temperatura ampla. E, além disso, os tipos mais comuns de medidores que utilizam essa ideia da pressão diferencial entre dois pontos são a placa de orifício, o tubo de Venturi, que foi passado no exemplo anterior para vocês, um medidor tipo bocal e o tubo de Pitot. Então, essa figura aqui é apenas uma ilustração do que eu mostrei para vocês no slide passado. Então, aqui está mostrando o nível de pressão medido ao longo dessa tubulação. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, que é onde nós temos a primeira tomada de pressão, nós temos uma determinada pressão que é alta, e logo depois do obstáculo, nós temos uma pressão que é baixa. Então, e essas pressões estão sendo utilizadas para medir a pressão diferencial. Tá? Então, nesse caso aqui, dependendo da diferença de altura do líquido entre esses dois pontos, é possível estabelecer qual é a pressão diferencial. Tá? Então, resumindo, isso aqui também é só uma outra ilustração, um outro exemplo de como a gente pode utilizar a pressão diferencial para computar qual será a vazão. Um outro tipo de medidor indireto é o de área variável. Nesse caso, o que acontece é que um flutuador ele vai variar sua posição dentro de um tubo cônico, proporcionalmente à vazão do fluido. Então, dependendo da vazão desse fluido, um determinado flutuador que está dentro desse tubo vai ter sua posição mais para cima, mais para baixo. Tudo vai depender da vazão. E o dispositivo mais comum é o voltâmetro, que está sendo mostrado aqui nessa figura. E, finalmente, o terceiro tipo são os medidores especiais. Tá? Então, qual é a motivação dele? A maioria dos medidores de vazão tradicionais, né, que foram apresentados aí para vocês até agora, os diretos e indiretos, eles possuem algumas limitações, tá? E eu vou citar 3 delas. A primeira é que seus sensores primários, eles precisam estar submersos no fluxo a ser controlado. Ou seja, eles são elementos invasivos, que precisa ter o contato com a tubulação. E isso vai acarretar na perda de pressão da linha, o que é por muitas vezes indesejável. Por fim, também pode ter o caso em que haja acúmulo de partículas ou impurezas no sensor, resultando em resultados incertos na medição de vazão. Então, os medidores especiais têm um princípio de funcionamento um pouco diferente que vão acabar corrigindo esses problemas aqui, essas desvantagens. Ou seja, eles vão superar todas essas limitações descritas, onde os mais utilizados são dos tipos magnético e ultrassônico, onde nesses dois casos eles não vão estar dentro da tubulação, eles vão estar fora da tubulação e ainda assim vão conseguir realizar a medição de vazão. Bem, pessoal, então basicamente a aula de hoje foi isso, era apenas uma introdução em relação ao conceito de vazão,
as maneiras que a gente tem de medir, né, os tipos de medidores. Nós também vimos que o transmissor de pressão diferencial é bastante utilizado, deve ser utilizado para realizar a medição e o controle de vazão, e geralmente na indústria é isso que acontece, tá? Então, a ideia final, sim, dessa aula era apenas dar uma introdução em relação a essas características para realizar a medição de vazão. Aqui estão as duas referências que foram utilizadas para realizar esse trabalho, e qualquer coisa vocês podem tirar dúvida posteriormente na aula síncrona ou se não por e-mail.